Senhor nosso Deus, te louvamos nesta manhã. Somos gratos, ó Pai, pelo teu amor. Senhor, nos mostra para todos nós que as mãos do Senhor estão sobre todas as pessoas, as protegendo de todo o mal. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Amados de Deus, há uma grande multidão que desconhece a proteção de Deus. Amém? E como o Senhor nos alcançou pela graça. Amém? Então, há uma grande multidão que desconhece a proteção do nosso Deus maravilhoso. Glória a Deus. E nenhum voto feito por homens vai te aproximar de Deus. Porque a ordem para aqueles que anunciam o Evangelho da salvação é apontar o Senhor Jesus, o Filho de Deus e Senhor nosso. Amém? Revelando o amor de Deus por toda a humanidade. E quem reconhecer o Senhor Jesus e crer que Ele é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, e se converter, deixando a prática do pecado, este tem parte com Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Nós vamos ler uma mensagem que está em João, capítulo 3, versículo 16. E vamos ver onde o Senhor tem revelado a proteção dele para toda a humanidade. E ela está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o Filho de Deus, aquele que foi enviado para salvar a minha vida, a sua vida e a vida de todas as pessoas que nele creem. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Então vamos refletir nesta mensagem. Nós vamos ler neste momento a missão do Filho de Deus. Amém? João, capítulo 3, versículo 16, vai dizer assim: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Glórias ao Senhor Jesus. Então aqui nós vemos o grande amor de Deus para com toda a humanidade. E o Evangelho, amados irmãos, tem sido anunciado todos os dias. Amém? Todos os dias tem sido anunciado o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Mas ainda há uma grande multidão que prefere reconhecer homens, seguir homens e viver conforme aquilo que os agrada. E tem desconhecido a proteção que o nosso Deus deixou para todos nós. Amém? Que é a salvação que está em Cristo Jesus. E no versículo 18 vai dizer assim: Quem nele crê não é julgado. O que não crê
já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito, Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Versículo 20. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Então todos aqueles que anunciam o Evangelho do Senhor Jesus, estes serão vistos por toda a humanidade, porque Deus vai revelar todos aqueles que o servem em espírito e em verdade. Mas é como está dizendo aqui no versículo 19, que o julgamento já foi feito. Amém? O julgamento já foi feito. Deus enviou o Filho amado dele. E o Filho amado dele fez um grande sacrifício. Mas há uma grande multidão que desconhece a proteção de Deus. Amém? Que desconhece essa graça maravilhosa que o nosso Deus fez por toda a humanidade. Então, eu quero encerrar esta mensagem com o versículo 20, que diz assim: pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Amém? Glória a Deus. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, da eternidade para a eternidade. Amém e amém. Glória a Deus. Amados de Deus, reflita nesta mensagem na sua casa. Amém? É como eu disse no início dessa mensagem. Nenhum voto feito por homens vai te aproximar de Deus. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. No versículo 18 está dizendo bem claro: quem nele crê não é julgado. Quem crê no Senhor Jesus não será julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus, e tem depositado a sua fé em coisas perecíveis deste mundo, em promessas feitas por homens. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Amados de Deus, reflita nessa mensagem, peça que o Espírito Santo de Deus te auxilie, amém? Glória a Deus, para que você venha abrir os seus olhos espirituais e fazer aquilo que é certo diante de Deus, amém? Glorificar e exaltar o nome dele, porque é pela graça dele que nós somos salvos, não é pelas nossas obras, amém? Glória a Deus, fica na paz.